Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Olivero, eu sou CEO da Vero Solutions, empresa responsável pela Emprega. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente hoje nessa palestra incrível, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre o ILUS, sobre o Programa de Estágio 2024 e conhecer também a recrutadora responsável, a Mayra Marques, que é a coordenadora de pessoas e cultura da ILUS. É mais uma palestra que vocês estão vendo no Emprega. Espero que vocês curtam. E, além dessa palestra, quem está no Zoom vai poder também entrar depois no Emprega. Vamos botar o link no chat e falar com a Mayra por um chat individual. Vocês vão poder tirar dúvidas aqui ao longo da palestra. Vem colocando as mensagens, o que as percepções, se apresentando no chat e fazendo suas perguntas no chat. E a Mayra depois, além de responder as perguntas aqui para vocês, também vai estar disponível no stand do Ilus para responder mais algumas perguntas em chats individuais. E lá, além de vocês poderem se candidatar no programa de estágio, vocês também vão ter acesso a conteúdos especiais do Ilus que a Mayra disponibilizou no stand para vocês. Aproveitem, curtam. Mayra, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer tê-la de novo no Emprega e ter o Ilus aqui com a gente no Emprega. Uma ótima palestra, uma ótima apresentação para você. Muito obrigada, Marco. O prazer é meu. Um prazerzaço, gente, estar aqui com vocês. Esse momento aqui é o momento do semestre que é muito estratégico para o ILUS, o nosso programa de estágio. Ele é, de fato, assim, algo muito importante para a estratégia da empresa. Vocês vão entender um pouquinho o porquê disso. E, sem mais delongas, eu já vou compartilhar aqui a minha tela, porque a gente tem bastante conteúdo legal. Vou trazer aqui para vocês algumas dicas práticas, né? Eu costumo dizer que a gente precisa fazer o básico e às vezes nem o básico a gente está fazendo quando se fala de processo de seleção. Então já prepara o print ao longo aí da palestra para que vocês não percam nenhuma dica, tá bom? Deixa eu compartilhar, Mark, e aí você me diz se vocês já estão vendo a minha tela, por favor. Maravilha, estamos vendo. Só coloca em tela cheia, ótimo. Já foi? Gente, não percam os spoilers que a Mayra vai dar sobre o processo seletivo, hein? Dicas importantes. Boa palestra. Obrigada. Bem, pessoal, como o Mark falou, ao longo aqui da palestra, podem mandar no chat, tá? As dúvidas, a Kátia está lá atenta e eu interrompo o que eu estou falando para responder vocês. O meu objetivo é ser útil para vocês, tá bom? Então, hoje eu preparei um conteúdo sobre processo de seleção e como se preparar para esse momento. Antes de mais nada, me apresentar, eu sou a Mayra Marques, o Mark já iniciou aí minha apresentação. Eu sou coordenadora de cultura, de pessoas e cultura no ILUS, Instituto de Logística e Supply Chain. Eu sou administradora e psicóloga, né, por formação, tenho um MBA em liderança e gestão estratégica de pessoas. Atuo também como psicóloga clínica, então eu atendo pacientes também na clínica. Tenho 14 anos de experiência em RH e experiência generalista em empresas de vários setores. Isso quer dizer que já trabalhei no varejo, já trabalhei em indústria, já trabalhei com logística, já trabalhei em empresas de terceiro setor, e em todas as áreas do RH: treinamento, desenvolvimento, comunicação interna, clima organizacional e por aí vai. E eu também tenho aqui, estou nas redes sociais, meu LinkedIn é Mayra Marques, e lá no Instagram é @MayraMarquesPC, e lá eu compartilho conteúdo sobre comportamento, sobre autoestima, sobre ansiedade, depressão, coisas que afetam diretamente, né, a nossa vida profissional, a área profissional, a nossa carreira. Então, você pode me seguir lá também para a gente trocar ideia sobre esses assuntos. Mas de tudo isso aqui, o que é mais importante e que eu acredito que me permite agregar para vocês nesse momento de vida que vocês estão, universitários, é que eu já fui universitária 2 vezes. Eu sou carioca, nascida e criada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu. Se alguém aqui conhece o Rio, é do Rio e conhece a Baixada Fluminense, deve imaginar os perrengues que eu não passei para fazer processo de seleção na minha vida. Eu me formei em 2013 na primeira faculdade em administração e nessa época que eu comecei a procurar estágio, eu precisava me deslocar, não existia processo seletivo digital, online. Então eu precisava me deslocar e a Baixada Fluminense ela é muito carente de infraestrutura de transporte público, então eu tinha que acordar 4h30 da manhã, me arrumar
pegar metrô, trem, ônibus e mais quantos transportes tivessem pela frente para chegar no centro do Rio ou na Zona Sul para fazer processo de seleção. E estar lá pontualmente, linda e bela e de salto alto, né? Então eu sei bem como vocês se sentem, eu sei como que é difícil, quais inseguranças que a gente passa, como é difícil ouvir não em processos de seleção, porque eu ouvi muitos nãos, fui reprovada em muitos processos, passei em outros também, né? E isso vai construindo a nossa carreira, vai nos dando maturidade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, né? Antes de mais nada, eu quero apresentar o Ilus brevemente. O Ilus é a empresa que eu trabalho hoje, eu sou coordenadora no Ilus, e eu já fui estagiária, assistente, analista, trilhei toda essa carreira até que hoje eu sou coordenadora de pessoas e cultura no Instituto. Estou no Ilus há 1 ano e meio, e o Ilus ele é um instituto que nasceu dentro de uma universidade, na UFRJ, Universidade Federal do Rio, e ele tem 32 anos de história. 32 anos de história em logística e supply chain. Então, vocês vão ver aqui que o Ilus passou pelos maiores marcos históricos da logística e do supply chain do mundo. E o que é logística? Às vezes as pessoas acham que logística é o caminhão que entrega os nossos pedidos da Amazon, mas não. A parte de transportes é um pedacinho pequeno da logística. Logística é um mundo, gente, é muita coisa e é uma área extremamente estratégica para as empresas. Então, o Ilus é uma consultoria de inteligência. Nós ajudamos as maiores empresas do Brasil em problemas complexos sobre a logística e o supply chain das suas operações. A gente já trabalhou com mais de 19 segmentos, então existe logística na área de saúde, em laboratórios, por exemplo, na área pública, no varejo mais ainda, né? Indústria, empresas de óleo e gás e por aí vai. Se você quiser conhecer mais do negócio do Ilus, você pode acessar o site, o LinkedIn, o YouTube, depois eu vou deixar as redes sociais todas da empresa aqui. Agora, uma coisa muito legal no Ilus são as pessoas. A gente nasceu dentro de uma universidade e a gente tem no nosso DNA uma valorização muito grande do aprendizado e do repertório acadêmico das pessoas, né? E a gente valoriza muito. Por isso que eu falei, o programa de estágio é muito estratégico para a gente. O Ilus, ele é formado por 70% de pessoas que foram estagiárias no Ilus. Hoje nós temos cerca de 53 pessoas na equipe, somos uma empresa pequena, mas com um grande impacto nas maiores empresas do país. E 70% dessas pessoas, cerca de 70%, foram estagiários. 75% da nossa alta gestão foram estagiários, começaram como estagiários no Ilus. E para dar um dado assim legal, né, um diferencial para vocês, apesar de nós sermos uma empresa que tem uma concentração de engenheiros muito grande, a gente tem uma divisão de quase 50-50 de homens e mulheres. Então a gente tem uma presença feminina muito forte. E dentro da alta liderança do Ilus, isso se inverte. A presença feminina é maior do que a presença masculina. E isso também é um diferencial para a gente. Então, a gente tem orgulho de dizer que a gente forma o nosso time dentro de casa. Por isso, a porta principal de entrada do Ilus é o programa de estágio. E aí, no final daqui da palestra, eu vou contar para vocês mais um pouco sobre o programa, sobre os diferenciais, como você faz para se inscrever. Combinado? Então, aqui estão as redes sociais. Se você quer conhecer um pouco mais sobre logística, a gente sabe que a grade das faculdades não é uma grade robusta, né, na logística. Por isso que a gente diz que a gente forma os nossos profissionais. Porque quando os nossos estagiários entram, eu brinco que a gente dá um banho de loja. Então, você sai do programa de estágio aprendendo algo que na faculdade você não consegue aprender, que é, de fato, logística e supply chain. E o nosso estagiário é contratado para trabalhar no core business da empresa. Se você quer conhecer mais sobre essa área, o que é logística, o que é supply chain, não é só o caminhão da Amazon que entrega as minhas mercadorias, você pode acessar as nossas redes sociais. LinkedIn, Instagram e o YouTube é Ilus Oficial. E a gente tem o nosso site também, que é www.ilus.com.br. E lá no Ilus Oficial, a gente tem o nosso podcast, que chama Ilus Insight, onde a gente recebe alta liderança das grandes empresas do país e a gente tem o nosso time, tem os hosters lá, que conduzem entrevistas sobre o tema. Então, é bem legal para quem se interessou, tá bom?
sem mais delongas, vamos começar sobre processo seletivo. Vamos conversar sobre isso e eu acho que é muito importante a gente trazer alguns pontos, porque a gente precisa parar de romantizar o processo de seleção e, segundo, parar de personalizar o processo de seleção. O que eu vejo e que acontecia comigo, tá? E aí eu falo da minha experiência. A cada não que eu recebia, a cada processo de seleção que eu participava e eu não era aprovada, eu tratava como se isso fosse algo pessoal. É um problema que eu tenho. Eles não me quiseram porque eu sou ruim, porque eu não consegui, porque e a gente precisa separar isso. Por quê? Quando a gente fala de um processo de seleção, a gente tem variáveis que a gente tem que considerar. Primeiro de tudo, para aquele processo existe um perfil. E o que é o perfil? É o que eu tenho aqui nessa equipe que vai precisar receber um estagiário. E qual é esse contexto? Qual é o tipo de liderança que eu tenho aqui? Se é uma liderança muito analítica, muito objetiva, muito pragmática, eu preciso de uma equipe que consiga trabalhar com esse tipo de liderança. Então, eu traço ali um perfil mínimo para aquele estagiário, para aquele profissional, para sentar naquela cadeira. Além disso, existem conhecimentos mínimos que você espera para aquela vaga. Dentro dos programas de estágio, né, a gente não espera que o estagiário tenha experiências profissionais. No ILUS, por exemplo, a gente nem tem pré-requisitos de ferramentas técnicas, porque a gente ensina tudo dentro de casa. Mas alguns programas de estágio esperam que você conheça minimamente um Excel, minimamente um PowerPoint. Então, existem variáveis, requisitos mínimos ali para aquela posição. E até então, você está vendo, não tem nada a ver com você, tem a ver com a vaga. Segundo, o processo de seleção, ele é um movimento de comparação. Então, eu tenho 10 vagas e eu tenho 500 inscritos. Você concorda comigo que entre 500 inscritos eu tenho que escolher 10? E como é que eu faço isso? Primeiro, eu considero um filtro, que é o meu perfil. Então, eu tenho as minhas variáveis, eu tracei ali, e eu vou escolher dentro daquele perfil. E aí, desses 500, eu já tenho 400 que não cumprem os pré-requisitos. E aí, eu tenho 100 pessoas que estão dentro dos pré-requisitos e que vão precisar passar por um processo de seleção. E dentro desse processo, a gente vai tendo etapas que vão comparando as pessoas e avaliando performance. E no final, eu preciso tomar uma decisão. Se eu tenho 10 vagas e 20 finalistas, 10 vão entrar e 10 vão embora. Percebem que até aí não tem nada a ver com vocês? Pode perguntar, Kátia. Oi, Mayra, eu tô adiantando as perguntas porque o pessoal está comentando bastante aqui. Sim. Depois eu faço algumas primeiras que fizeram, mas agora o pessoal está querendo saber mais das áreas, se tem oportunidade para a área de TI, né, para ciências de dados, de computação. Eu acho que você vai falar isso daqui a pouco, né? No final eu vou falar, mas para amenizar a ansiedade do pessoal, as áreas que a gente que tem como pré-requisito: engenharia, todas as engenharias, administração, economia e ciência de dados, tá? Que são cursos novos dentro da área de dados. A gente também incluiu recentemente, antes eram só esses três, né? Engenharia, administração, economia, e ciência de dados entrou também como cumprimento do pré-requisito, tá? Ok. Vou fazer mais duas rapidamente. Tá Até quando bom. fica aberto o processo? 23 de maio. E, ó, pouco tempo, hein, pessoal? 23 de Sim. maio. E Não, mas mais eles vão se inscrever hoje. não, é hoje, o dia é hoje. E mais uma última pergunta nessa primeira etapa é: quem vem de outro estado? Tem a Raquel diz que vai se candidatar. Olha, está apostando aqui que ela vai passar no processo, e se ela vier de outro lugar, se tem algum tempo para essa mudança. Então, a gente começa o processo de seleção. A gente já começou, né? Porque em paralelo a gente já está fazendo a segunda fase. O início das atividades está previsto para a primeira quinzena ali de julho, tá? Então, a gente é super tranquilo. No último processo, por exemplo, eu tinha um estagiário que estava na França, fazendo um intercâmbio na França. E ele fez todo os primeiros 5 semanas de treinamento da França, né? Então a gente tem essa flexibilidade, sim, até porque as primeiras 5 semanas do candidato, né, do estagiário,
é em treinamento, tá bom? Tá, ok. Então, pessoal, a Mayra agora vai seguir com as informações do processo seletivo e do programa. Tem muita pergunta aqui, o pessoal está ansioso aqui com as... Mas durante a apresentação, a Mayra vai responder várias perguntas que já estão colocando aqui, tá? Pode Eu seguir, Mayra. respondo tudo, tá, gente? Fiquem tranquilos, eu não vou deixar nenhuma pergunta sem resposta, tá bom? Tá, ok. Pode seguir, Mayra. Então, no final das contas, gente, a gente tem um processo que passa por variáveis, comparação e decisão. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um fator de subjetividade. Para a gente tirar a subjetividade do processo de seleção, a gente tem que excluir a participação do ser humano. Isso significa dizer que o processo de seleção passa por uma escolha 100% subjetiva? Não. Por quê? É para isso que existem profissionais formados, com feeling, com técnica. Por isso que tem etapas do processo de seleção. Por isso que a gente faz etapa individual, teste técnico, etapa de grupo, conversas individuais, para que a gente consiga mitigar os riscos da subjetividade. Mas a gente não pode se enganar e romantizar achando que um processo de seleção não tem nenhum critério subjetivo, nenhum critério de feeling, nenhum critério de empatia com o gestor no final, né, na etapa final. Como que eu tomo decisão? Se todo mundo ali tá dentro dos requisitos, todo mundo ali foi bem em todas as etapas, no final existe uma tomada de decisão que é comparativa entre os finalistas, tá bom? E aonde você entra, onde está a sua responsabilidade nesse latifúndio? Primeiro, você precisa saber que você tem que acreditar no que você vende. Se você não acredita em você, como que você vai se vender num processo de seleção? Isso é o primeiro de tudo. A gente precisa ter consciência e a gente caminha para uma sociedade muito dicotômica, que é ou eu sou arrogante e eu me vendo, sou um charlatão, uma completa farsa que vendo aquilo que eu não sou, ou eu sou, mas eu fico na passividade, eu me escondo por medo do julgamento, então eu não vou falar de mim, eu não vou reconhecer o que eu sou bom, eu não posso me vender, porque senão eu vou ser interpretado como um charlatão. Isso são extremos. E a gente precisa lembrar que a vida a gente não vive nos extremos, a gente precisa viver no equilíbrio. Então é você saber no que você é bom, saber o que você não é bom e ter consciência para que você consiga de fato se vender, para que você consiga de fato acreditar suficientemente em você, para que num processo de seleção você passe para o recrutador, ali para a pessoa que está te entrevistando, confiança de que, olha, isso aqui eu não sei, mas isso aqui eu sei, isso aqui eu não sou bom, mas nisso aqui eu sou. Né? E a gente precisa lembrar que as coisas vão se compensando. Ninguém é bom em tudo. E quem acredita que é bom em tudo também está lá no extremo. Mas também ninguém é ruim em tudo, né? E o nosso desafio é a gente conseguir ter equilíbrio e muita clareza de quem a gente é. E aí a pergunta que eu quero deixar para você refletir. O que você acredita sobre si mesmo? Porque essa pergunta vai nortear toda vez que você se deparar com uma entrevista. Os nãos que você recebeu foram construindo em você uma imagem negativa sobre quem você é? Então a gente já volta lá no início da palestra. O processo de seleção ele não é um ataque pessoal ao candidato. O processo de seleção tem variáveis, comparação e decisão. Então isso não quer dizer que você é ruim. Se você acreditou por causa de um não que você ouviu, por causa de tentativas frustradas que você teve, você não é único. Como eu disse, eu também já recebi vários nãos na minha carreira. Isso não me impediu de chegar onde eu estou hoje. E aí a gente entra num conceito que muito falado hoje em dia, não é um conceito técnico da psicologia, mas a gente usa de forma didática para explicar sobre percepção de valor pessoal, que é a autoestima. A autoestima nada mais é do que a visão que você tem de você mesmo. Qual é a percepção de valor que você tem a seu próprio respeito? E aí a gente tem 4 pilares, mais uma vez, isso aqui não é teoria técnica científica da psicologia, mas é uma forma didática que a gente explica conceitos um pouco mais profundos da psicologia, tá? Que são 4, os 4 pilares da autoestima. Quem quiser conhecer mais sobre isso, eu indico um livro chamado Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo.
O Walter Rizzo foi o psicólogo que criou essa forma didática de explicar a autoestima, tá? Então, existem 4 pilares: a autoimagem, que é a forma como eu me vejo, qual é o conceito que eu tenho sobre a minha imagem pessoal. E isso vai para além da beleza, para além da aparência física, mas também do que eu penso sobre a forma como as pessoas me veem no ambiente, quando eu chego no ambiente, se eu me acho uma pessoa gentil, se eu me acho uma pessoa agradável, se eu me acho uma pessoa empática, o que eu penso ao meu respeito e a forma como eu me relaciono com os outros. E também tem a ver com aquilo que eu acho de mim quando eu me olho no espelho, tá? Mas não se resume a isso. O segundo pilar é o autoconceito, que é a opinião que eu tenho sobre mim como pessoa. Quem eu acredito que eu sou como pessoa. O terceiro é a autoeficácia. É o quanto que eu acredito que eu sou capaz de lidar com os desafios. Então, se apresenta um desafio para mim, eu acredito que eu sou capaz de resolver? Eu acredito que eu sou capaz de lidar com aqueles desafios? Ou eu minimizo a minha capacidade? Ou eu subestimo a minha capacidade? E o quarto é o autorreforço, que é a sua capacidade, a nossa capacidade de reconhecer quando você faz algo bom e de se recompensar por isso, se autoelogiar e também de acolher quando você erra, quando você não consegue fazer e de saber que isso está tudo bem. Não significa que você perdeu uma batalha, que a guerra está toda perdida e que agora você é um completo fracasso e um completo inútil. Percebem que durante toda a minha fala eu trago pontos opostos, né? A gente chama isso de pensamento dicotômico. Ou eu acerto em tudo ou eu não presto para nada. E quando a gente fala de autoestima, o nosso exercício é buscar o equilíbrio. É saber o que eu sou bom, o que eu não sou bom, o que eu posso melhorar, aceitar aquilo que eu não posso. Então, quando eu falo de autoimagem, a gente está falando de coisas que tem coisa que a gente tem que acolher e aceitar. Exemplo, eu meço 1,62. Eu posso ficar me debatendo, né, e sofrendo com a minha autoimagem porque eu não tenho 1,70 m. Isso não vai mudar a minha altura. Nem que eu bote o salto mais alto que existe, eu não vou ter 1,70 m, né? E eu preciso aceitar isso. Mas existem coisas que eu posso mudar. Se eu não gosto, porque eu já tô ficando com os cabelos brancos, né, gente? Que eu já passei dos 30, tô com 32, né? Tô com a cara de criança, mas eu tenho 32, eu tô com os cabelos brancos. Eu não gosto. Eu posso pintar meu cabelo, eu posso fazer luzes, então tem coisas que eu posso mudar. Então, é o conceito de aceitação, que é você aceitar aquilo que você não consegue mudar, e também o de comprometimento com a mudança, de se comprometer em mudar aquilo que você não se agrada. Mas o tempo inteiro a gente precisa trazer dos extremos para o centro, dos extremos para o equilíbrio, tá? E quando a gente fala de processo de seleção, a gente está falando de percepção de valor. E quando eu falo de percepção de valor, desse conceito de autoestima, eu quero trazer para vocês um experimento social. Me digam se vocês já estão vendo o vídeo. Ele não tem som, tá? Enquanto vocês assistem, eu vou falando. Esse experimento aconteceu em Washington, Estados Unidos. E esse senhorzinho que está aqui no canto esquerdo da sua tela chama Joshua Bell. Ele é um dos maiores violinistas do mundo. E ele foi para uma estação de metrô, a saída de uma estação de metrô lá de Washington, pegou o seu violino, que custa uma bagatela de 3,5 milhões de dólares, tirou, né, da capa e começou a tocar, vestido de jeans, camiseta e boné. E ele tocou por, pasmem, 43 minutos. Enquanto Joshua Bell tocava a música, ele fez lá o concerto que ele faz no teatro. Ele lota os teatros. Os ingressos custam cerca de $1.000 para assistir esse senhor tocar. Ele tocou o mesmo espetáculo por 43 minutos. E vocês podem ver aqui no vídeo que não tem plateia. Ninguém para assistir Joshua Bell. E quando ele está no teatro, as pessoas pagam cerca de $1.000 para assistir esse homem tocar. Quem passa aqui vê só um cara tocando bem. O talento dele não foi suficiente. Somente a performance dele não foi suficiente. Porque nesse experimento social, o que eles quiseram mostrar é que a percepção de valor que essas pessoas tiveram da performance dele foi menor do que quando ele está num teatro.
No final desse experimento, 8 pessoas pararam para assistir ele tocar e ele conseguiu 32 míseros dólares de gorjeta. Pois é. E o que isso pode ensinar para a gente sobre percepção de valor? Que, às vezes, o nosso talento não é suficiente. Muitas vezes, o contexto e o ambiente importam e a gente também precisa aprender a parecer e não só ser. E a gente está numa sociedade polarizada, como eu falei, onde se você quer aparecer, se você quer demonstrar, se você cuida da sua autoimagem, não, supérfluo, fútil, não presta para nada, horrível, porque quem é e não precisa ficar mostrando que é. E do outro lado, tem a pessoa que acha que só tem que aparecer e não tem que se preocupar em de fato ser. E quando, na verdade, os extremos, mais uma vez, mostram que prejudicam, ao invés de ajudar. Então, quando a gente fala de percepção de valor, a gente precisa entender que existe um equilíbrio entre o que você é e o que você parece. E num processo de seleção, a gente tem variáveis, comparação e desafio. E no final das contas, a gente compara. Então, existem características que precisam estar perceptíveis durante um processo de seleção para que essa comparação considere todos os seus pré-requisitos, tudo aquilo que de fato você é. Que não basta você só ser. No processo de seleção, você tem que parecer ser também. E aí, falando, né, do momento em que vocês vivem. Na minha época, lá em 2013, quando eu me formei, os processos de seleção eram 100% presenciais. E hoje, a gente tem a grande maioria dos processos de seleção sendo feitos 100% online, tá? E, como eu digo, vantagens e desvantagens são gêmeos siameses que andam coladinhos e não dá para separar. E o processo digital, ele tem muitas vantagens, né? Você não gasta dinheiro, você pode se candidatar em quantos você quiser, você pode fazer vários processos no mesmo dia, você tem o conforto da sua casa, você gasta mais tempo se preparando, verdade, tudo isso. Porém, o processo digital, ele incorre em 2 perigos. E que precisa ser muito claro para que vocês intencionalmente e com consciência se antecipem. Que é, primeiro, a dificuldade de transicionar. Quando você vai para um processo presencial, você tem que sair de casa. Então você se arruma, você toma banho, você pega o transporte, você vai pensando no processo, você pode ir refletindo, cara, como que eu vou falar? Você tem tempo ali, ó, de autopreparo, né? Você vai ali manejando a ansiedade, porque tem ansiedade, né? Tem ansiedade, essa ansiedade, ela é importante, ela é boa, ela é protetiva. Se você falar assim, eu quero me livrar. Às vezes eu tenho um paciente que fala assim, Mayra, eu quero me livrar dessa ansiedade. E aí eu falo para ele, se você quer se livrar da ansiedade, você tem que deixar de ser humano. Não existe, isso é inato do ser humano, é protetivo. O que você quer é deixar a sua ansiedade funcional. Porque às vezes a ansiedade está com um volume muito alto, ela é desproporcional ao contexto. Mas existe, né? E toda vez que você está ansioso, de forma, né, funcional, não patológica, isso significa que você está ali, ó, se preparando para aquilo. Você está se precavendo, você está antecipando alguns problemas. Cara, o que ela pode me perguntar? O que eu posso responder? Então, ela é importante. E quando você está no digital, às vezes você não consegue fazer essa transição de forma muito consciente, porque é no computador. E aí você está aqui, ó, fazendo um trabalho da faculdade, você está aqui olhando o Instagram no celular e falta o processo seletivo, é só conectar. E se você não for intencional, é isso que você faz. Você acaba saindo de uma coisa, ingressando num processo de seleção sem ter esse cuidado para o auto-preparo. E aí, quando abre o vídeo e o recrutador começa lá, então, vamos perguntar aqui, eu faço a primeira pergunta, bate a ansiedade. Por quê? Porque a gente precisa se preparar para o momento. E se você, quanto mais despreparado você está, mais a sua ansiedade, ó, sobe. Por quê? Ansiedade é protetivo. Se eu não me preparei, se eu não minimamente me organizei para estar ali, eu preciso ficar hipervigilante e alerta. E aí ela começa a te preparar, ao invés de te ajudar. E aí eu quero trazer agora dicas práticas, eu falei para preparar o print, né? Dicas práticas de como que você trabalha a sua autoestima, os 4 pilares da autoestima, dentro de um processo de seleção.
Lembra? Você precisa acreditar no que você vende. E se você não acredita em você, como que você espera que o recrutador aposte as fichas dele em você? Então, vamos lá. Primeiro, autoimagem. Gente, eu brinco que, assim, eu não gosto das coisas em caixinhas, não, sabe? Assim, faz isso que vai acontecer isso. Esse negócio de, olha, vai dar tudo certo. Às vezes não, às vezes vai dar errado. E a gente tem que aprender a ser maduro e lidar com os desafios. Mas existem coisas que são básicas. Anotem isso que eu tô falando. Existem coisas que são básicas. E hoje, os universitários não têm feito o básico. E se você faz o básico, você já sai na frente. Anotaram? Se você faz o básico, você já sai na frente. A concorrência, ela é fraca. Em que aspecto? Vocês vão entender. Vamos lá para a autoimagem. Primeiro, gente, focando num processo de seleção online, vocês precisam estar bem arrumados para a ocasião. E o que isso quer dizer? Eu não estou dizendo que você tem que estar maquiado. Eu não estou dizendo que você tem que estar com blazer. Eu não estou dizendo nada disso. Até porque você precisa estar arrumado de forma apropriada para a ocasião. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou para uma reunião online de blazer, eu vou pingar ao longo da reunião se eu não estiver no ambiente com ar-condicionado. Ok, então isso é over, né? Isso é demais. Mas às vezes eu recebo candidatos que claramente não pentearam o cabelo, que claramente não trocaram de roupa após a academia. E assim, parece piada, mas não é. Não é. Mulheres com coque, assim, ó, fez o coque aqui, ó, tava fazendo o almoço e foi lá para o processo de seleção. E eu tô extremando, né? Mas isso acontece, né? Então, assim, esteja devidamente arrumado. E a gente aqui no online ainda tem uma vantagem, que dá para arrumar daqui para cima. Nem precisa você estar de salto alto, né? Nem precisa os homens estarem de sapato fechado, social, sneaker, bonito. Você pode botar uma blusa, você pode botar uma camisa, você pode pentear o cabelo, pode minimamente passar um batom se está um pouco mais pálida. Enfim, esteja arrumado devidamente para a ocasião. Ah, Mayra, é só porque tem que estar bonito? Não, porque isso demonstra que vocês se prepararam para estar ali. Porque eu, como recrutadora, eu me preparo para estar ali. Eu organizo o ambiente para estar ali. Eu não vou de qualquer jeito receber vocês. Por quê? Porque eu estou representando uma marca aqui, ó, Willis aqui atrás. Eu estou falando para vocês, mas é o Willis que eu estou representando. Então eu tenho uma responsabilidade. E no seu caso, você está representando você, a sua maior marca, né? Nós somos a nossa maior marca. Então, se você se apresenta de qualquer forma, você já está passando uma mensagem ruim. Você já está passando uma mensagem de que a marca não tem tanto valor assim. Lembra do Joshua Bell, a percepção de valor? Talvez se o Joshua Bell estivesse vestido num lindo smoking, com alguém falando, apresentando ele como simulando um teatro, as pessoas teriam reconhecido o Joshua Bell. Aqui eu estou inferindo, talvez. Talvez sim, talvez não. Mas a chance de terem reconhecido ele usando uma calça jeans, uma camiseta e um boné foi muito menor, foi reduzida. Vocês concordam comigo? Então, estejam devidamente arrumados para a ocasião. Organizem o ambiente. E assim, gente, câmera. Ah, Mayra, eu não tenho aonde fazer, eu tenho que fazer no meu quarto. Ok, mas arruma a cama. Porque às vezes vai alguém para o processo de seleção e a cama tá lá, deu para ver que não arrumou, sabe? Não dobrou a coberta. Ou então a estante de livro tá uma bagunça, tem um monte de coisa, tem sacola plástica, tem roupa da academia, tem não sei o quê, tem câmera, tem ring light, tem tudo, né? Então, organize o ambiente, se prepare, se planeje. Tem um processo de seleção, geralmente os processos de seleção são agendados com antecedência mínima de 24 horas, no mínimo. Se você sabe que você não vai conseguir estar no ambiente adequado, envie uma mensagem para o organizador da reunião, perguntando se teria outro horário. Se não tiver, e você mesmo assim quiser tentar, ok, frase do Cortella, faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, até que você tenha recursos para fazer mais e melhor. Então, ok, faz com o que você tem, mas, se possível, organize. Então, assim, evita fazer em praça pública, praça de shopping, em fazer num ambiente de faculdade, que às vezes dentro do, né, tô aqui
no ambiente de estudante, e aí um monte de gente passando uma barulheira que não dá para te ouvir. Já tiveram situações, e aí eu vou até já pegar o próximo ponto, que é testar a conexão e os equipamentos. Eu já reprovei candidato porque eu não conseguia entender o que ele falava. E aí eu avisei, eu falei, olha, a sua conexão tá ruim, eu não tô conseguindo te ouvir. E aí a pessoa falava e o fone não dava para entender nada que ele estava falando. Olha, o seu fone tá um pouco ruim. E como é que eu vou avaliar? A questão é essa, como é que eu vou avaliar um candidato se eu não consigo nem ouvir o que o candidato está falando? E aí você pode falar assim, ah, Mayra, mas como é que eu vou saber? Porque pode ser que na hora realmente o fone tá ruim. Como é que eu vou saber? Testa antes, né? Testa, liga para um amigo, faz um teste. Se o seu amigo disser que tá tudo bem, ó, tá tudo bem. Aí na hora deu ruim, paciência, né? Você fez o que você pôde. Ah, Mayra, mas tá ruim e eu não tenho dinheiro para comprar. Pede emprestado, dá um jeito, né? Pede para um amigo, busca alguma forma, dê alguma solução. Mas como é que você vai entrar no processo de seleção se o fone de ouvido não funciona, né? Ou que o ambiente não é adequado? Esteja pronto pelo menos 10 minutos antes. Abra o computador, ligue o computador e entre na reunião 5 minutos antes. Não precisa você entrar com meia hora de antecedência, tá? Mas pelo menos 5 minutos antes já conecta na reunião. 10 minutos antes você já testou o computador. Se você tentar entrar e conectar, faltando 1 minuto e a sua internet cair, o seu computador reiniciar, você vai se atrasar. E aí, gente, tem muita gente que acontece isso. Online e a pessoa consegue se atrasar. E aí eu contei para vocês que eu saía de casa 4h30 da manhã para estar 8h30 em Botafogo para fazer processo de seleção. E aí, online, que você faz de casa, de onde você estiver, da sua faculdade, você atrasar, não tem como. Não dá. Lembrando, a gente compara. E aí existem coisas que pesam na comparação. E vocês podem ver que isso aqui é o básico, tá? Segundo, autoconceito. Como que eu trabalho o meu autoconceito? Primeiro, lista seus pontos fortes e os seus talentos. A gente tem uma visão muito pessimista na maioria das vezes. A gente consegue enxergar com clareza o que é ruim, mas o que é bom, a gente tem dificuldade. Isso com a gente e na maioria das vezes com os outros. Quando o outro erra, a gente está lá, ó, mas quando o outro acerta, a gente tem dificuldade de dizer para o outro, né, que foi legal, de elogiar, de reconhecer. E a gente faz isso muito com a gente também. Então, faça uma lista do que você é bom. E aí eu não estou falando só da parte técnica da faculdade. Não estou falando só de, eu sou bom em Python, eu sou bom em Excel, eu sou bom em matemática. Isso é ponto forte? Com certeza. Mas você tem outros. Olha, eu sou empático, eu me comunico bem, eu me sinto seguro para apresentar, eu sou um bom amigo, eu sou uma pessoa determinada, eu sou bom, eu ando de skate, eu faço esporte, eu aprendi sozinho um idioma. Eu sou, enfim, pensem em pontos fortes, em talentos, em coisas que vocês são bons. Vocês viram que eu fui em extremos, né? Eu fui desde o andar de skate até ser uma pessoa determinada. Tudo isso é ponto forte, tudo isso é talento. Eu sou muito bom com artes manuais, eu faço artesanato. Isso é um ponto forte seu, isso é um talento seu. Então tem essa lista. E lembre de situações em que você usou os seus talentos. Usou os seus pontos fortes e os seus talentos para conseguir dar exemplos. Num processo de seleção, o que a gente usa para inferir, para diminuir a subjetividade? Para inferir, para diminuir essa inferência que a gente faz. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Porque, gente, currículo aceita tudo. Como é que a gente separa um bom discurso do que é verdade? Exemplo. Exemplo. Traga exemplos. Né? Então, tenha exemplos na manga de como você usou os seus pontos fortes, de como ele te ajudou. Além disso, gente, leia sobre a empresa. Pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre a vaga. Se você está se candidatando a um estágio de logística, pesquisa minimamente sobre logística. Porque num processo de seleção, quando a gente compara, isso são coisas de desempate, são critérios de desempate. Isso passa a percepção de valor. O quanto essa pessoa se dedicou, o quanto ela quer estar aqui dentro, o quanto ela quer ser notada, o quanto ela quer ser contratada. Aí você pesquisou sobre a empresa, o que você sabe? Não, eu só vi lá no Emprega, e aí eu vi, e aí eu me candidatei.
Olha a diferença. Não, eu pesquisei sim, eu entrei no site, eu vi, né, que vocês... E aí pesquisar sobre a história. Eu lembro que nos meus processos de seleção, as vagas que eu queria muito, eu escrevia, eu estudava mesmo. Eu estudava a empresa, eu estudava a vaga, né? E principalmente para mim, que eu não podia fazer vários processos de seleção ao mesmo tempo, porque às vezes as entrevistas casavam, né? Eu não conseguia fazer tudo no mesmo dia. Então, às vezes, eu tinha que escolher. Então, meu tiro tinha que ser mais certo. Então, eu pesquisava. Faça isso e mostre o quanto que você tem competência para aquela vaga que você pesquisou. Pode perguntar, Kátia. Mayra, o Israel pergunta sobre se análise e desenvolvimento de sistemas é aceito no processo, e a Williana pergunta se é adequado também para quem tem tecnólogo em gestão de RH, MBA em liderança, mais de ciências humanas e sociais, né? Eu Sim. sei que você já falou, mas se você quiser reforçar aqui. Não, isso. A gente, como eu falei, gente, vocês vão ver quando eu for falar de processo de seleção, do programa de estágio, que o estagiário ele trabalha no core business da empresa. Eu não tenho estagiário de RH, eu não tenho estagiário de TI, eu não tenho estagiário de contabilidade, eu não tenho estagiário de back office. Todos os estagiários do ILOS trabalham no core business. O que isso significa dizer? Trabalham com logística. E quando eu falo que trabalha com logística, isso exige que tenha uma formação específica, que seria em administração, economia, engenharias, e a gente ampliou para os cursos de ciências de dados, tá? Obrigada, Mayra. Nada. Então, seguindo aqui, gente, leia sobre a empresa, pesquise e identifique. Você tem competência para estar ali? Lógico, a gente não espera que o estagiário tenha experiência profissional, mas de que forma os seus pontos fortes te qualificam para trabalhar naquela vaga, né? Naquele estágio? Leia sobre os programas de estágio, o que o estagiário faz. Será que você vai gostar de estar ali? E não é só para se vender no processo de seleção, é para você avaliar se você vai gostar, porque tudo que é inicial, a gente está animado, né? Ai, tá ótimo, tô ganhando uma bolsa, tá muito bom. Passa um mês, passa 2 meses. Caraca, eu odeio fazer isso. Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Detestei logística. Tem coisa, obviamente, que é teste, né? Não tem como a gente saber sem testar. Mas, às vezes, a gente lendo, a gente vendo lá os conteúdos, identificando pô, o Willis Insight, o tipo de projeto que a gente faz, porque a gente fala disso muito nas nossas redes. Já vi que, cara, eu não vou me adequar, não vou gostar. Então, isso antecipa até para que você não se frustre. Às vezes passou num processo e não se adaptou. Pode falar, Kátia. Só uma observação, ligando isso que você está falando, Mayra, é que o estande da Ilus no Emprega tem várias informações sobre a empresa. Então, vocês conseguem, no estande da Ilus, conhecer um pouco mais, ver os materiais, né, que a Ilus disponibilizou para que vocês possam conhecer um pouco mais do negócio. Né, Mayra? Isso aí. Perfeito, Kátia. E a gente botou lá justamente para facilitar. Então, além das nossas redes sociais, tem lá também no stand do Emprega, tá? E por último, faça uma lista do que você gosta de fazer, que tem a ver, né, com a vaga e com a empresa, que foi exatamente isso que eu falei. Será que tem sinergia com você? Eu sempre falo que o processo de seleção não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. A gente escolhe o estagiário e o estagiário escolhe a gente. Foi esse tempo que a gente identificava o processo de seleção como um favor. Agradeça que você está participando. Não, gente. Aqui a gente vende o Willis, aqui a gente quer que vocês desejem estar aqui, porque é igual um namoro, né? Os dois têm que querer. E por último não, né? Em terceiro, autoeficácia. Primeiro, faça uma lista dos pontos que você conseguiu evoluir. Autoeficácia, lembrando que é a minha capacidade de identificar que eu tenho recurso para lidar com os problemas. Eu sou capaz de lidar com os problemas. E como é que eu aprendo isso sobre mim mesmo, né? Lembra das coisas que você era ruim e que hoje você é bom. Daquilo que você, às vezes, não é bom ainda, mas você é menos pior do que você era, você já evoluiu. Tenha isso em mente. Como você superou esses pontos de melhoria? E lembrando, gente, que todas essas reflexões que eu estou falando aqui ajudam você num processo de seleção, porque num processo de seleção, a gente vai investigar isso. O que você. Sabe aquela pergunta? Qual é o seu ponto forte? Sou muito perfeccionista.
Sou muito ansioso, né? Então, assim, é coisa que todo mundo fala. Por quê? Porque não refletiu genuinamente, né? E como que você tem esses pontos, né, que você não era tão bom e você evoluiu? E como é que você fez isso? Para que você faz isso? Para que você reflete sobre, cara, como é que eu saí desse ponto que eu era muito ruim e eu evoluí? Você refletindo sobre isso te ajuda a ver que as coisas não são mágicas, não acontecem de uma hora para outra, né? E a gente tende a achar que a gente esquece, né, dos perrengues que a gente passa. E a gente acha que, caramba, não, foi automático, eu era muito ruim, aí do nada eu fiquei bom. E não é assim. Nada na vida é assim. A gente tem esforço, né? E aí você fazer essa reflexão te mostra o esforço que você teve para evoluir. Como era antes e como é que tá agora? Então, exemplos na manga. Poxa, olha, antes eu era muito indisciplinado. E, cara, eu perdia prazo de trabalho, eu tinha que virar à noite porque eu deixava para a última hora. Em vez de estudar, eu ficava jogando, e aí, poxa, isso me atrapalhava nas provas, eu percebi que isso era ruim. E aí eu fui, montei um planner, fiz um plano. Foi difícil no início, mas eu consegui seguir. Eu tô dando um exemplo, gente, que eu vivi como universitária. Quem nunca? Quem nunca deixou para estudar na prova em cima da hora? Quem nunca deixou um trabalho para cima da hora, né? E aí, como que você fez para superar? Como é que você fez e como que tá agora? Você continua indisciplinado? Não, já evolui muito. Às vezes eu tenho alguns pontos de indisciplina, mas eu já tenho um plano, eu já sei como que eu consigo, né, melhorar isso quando eu vejo que eu tô caindo, enveredando de novo para uma indisciplina muito alta. Então, você tem exemplos práticos na manga. E listar os desafios que você enfrentou e conseguiu superar, porque isso reforça o seu senso. Não é para o entrevistador, é para você primeiro. Você precisa acreditar em você. Isso reforça o seu senso de autoeficácia. E listar os desafios também que você não superou. E o que você fez para conseguir se preparar para o futuro. Tem guerra que a gente tem batalha que a gente perde. E a gente perde e precisa aprender com elas. E o que você perdeu e aprendeu com elas? E por último, autorreforço. Primeiro, gente, não tenha medo de falar de você. Você precisa saber aquilo que você é. A gente não contrata currículo, a gente contrata pessoas. E quando você começa uma entrevista, eu percebi assim muito isso nos últimos tempos, assim. Você pede pro candidato falar dele, ele começa a falar, não, porque eu estudo, né, na UF, eu estudo na USP, faço engenharia, não sei o quê, e tô no tal. Calma lá, peraí. Mas quem é você? Me fala da sua família, onde você mora, o que você gosta de fazer. Não tenham medo de falar de você. A gente está ali para conhecer a pessoa para além do currículo. Se o entrevistador quiser, vai chegar uma hora que ele vai te pedir, me conta um pouquinho da tua formação, por que você escolheu essa formação. Isso vai chegar, mas antes, você é uma pessoa. Quem é você? Então se apresente. Liste os seus, lembre dos seus hobbies, o que você gosta de fazer, como que você gosta de aproveitar os seus dias. Não tenha medo de falar disso. Ah, olha, eu adoro sair com os meus amigos, eu adoro ir para praia, ah, eu gosto muito de fazer esporte. E se tem alguma coisa que você faz que você tem vergonha de dizer, e que você acha que talvez, né, não seja muito legal, pensa aí, porque pode ser uma reflexão para você. Será que você não tem que mudar? Porque se você tem vergonha de falar de quem você é, do que você gosta de fazer, de como você gasta e aproveita seus dias, isso já pode ser um sinal para você refletir. Será que você não tem que repensar esse hobby, esse hábito, essa forma de gastar os seus dias? Porque, no geral, você tem que ter orgulho de falar de você, orgulho de falar da sua história, orgulho de falar da sua família, da onde você é, de onde você veio. Seja ela uma história muito bonita, de muito amor, de muito acolhimento, ou seja, uma história de dificuldade. Mas no final, é essa história que te trouxe aonde você está hoje. Então não tenha vergonha, não tenha medo de falar de você. Não tenha medo de reconhecer seus sucessos também. Às vezes a gente fica assim, ah, não, porque eu vou parecer arrogante, não sei o quê. Lembre sempre do equilíbrio. Você precisa saber reconhecer, sim, os seus sucessos, mas também precisa saber reconhecer as suas derrotas. A gente não está esperando gente que acerta tudo, porque isso é uma ilusão. Ninguém é bom em tudo, ninguém acerta tudo, ninguém dá certo em tudo sempre. Isso é uma utopia que não existe. Isso é a história do Instagram. Na vida real, a gente tem altos e baixos, a gente toma não, a gente toma sim, a gente erra, a gente pede desculpa, e esses são os seres humanos. Então não tenha medo de falar também das suas derrotas. Só lembre
lá do último tópico da autoeficácia. Avalie o que você fez a partir da sua derrota para mudar. O que você fez para poder, da próxima vez, você conseguir. Quais foram os aprendizados que você tirou da sua derrota? E não se esqueçam que as empresas contratam pessoas. A gente não contrata currículo. A gente contrata pessoas. É lindo, vocês fazem graduação, estão aí, tá todo mundo. Mas no final das contas, a gente quer conhecer quem vocês são e não só o curso que vocês fazem. E, Mayra, tá bom, identifiquei lá meus pontos fortes, meus pontos fracos. Caramba, eu tenho um monte de coisa que eu preciso melhorar. E como é que eu levo isso para um processo de seleção? Como é que eu vou falar lá que eu sou desorganizado? Né? O que o recrutador vai achar de mim? O problema não é você reconhecer os seus pontos fracos, os seus pontos de melhoria. E sim, você não tem um plano de ação para eles. E eu trouxe aqui, na prática, falei, prepara o print, né? Como que você faz um plano de ação? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Então, por exemplo, aqui, você pode ter aí, enquanto eu estou falando, identificou 3 pontos importantes de melhoria. Kátia, vai lá, antes de eu seguir. Não, é porque aí vamos no nosso, só para eles saberem que a gente se prepara também, né, Mayra? E a gente fez uma combinação aqui. É, Uhum. vocês têm uma ferramenta gratuita no Emprega que podem ajudar vocês, né, com esse plano de ação e com essa preparação, que é o Soft Skills Game, aonde você vai ter uma avaliação, né, de algumas das competências, né, e com base no relatório que vocês recebem, vocês conseguem ver os seus resultados e até se comparando com outras pessoas que também fizeram o jogo, e aí vocês podem ter esse retrato, né? Poxa, aqui é meu ponto forte. Ah, esse aqui eu posso melhorar. E aí a Mayra agora vai dizer como que vocês podem falar isso, né, no processo de seleção. Gente, perfeito. Eu vi esse material com a Kátia. Olha, eu fiquei com uma pequena inveja de vocês, porque na minha época não tinha isso não, gente. De graça, você pode ir lá e ainda fazer. É uma ferramenta muito legal de assessment, que é assessment, mapeamento de perfil. Cara, vocês podem fazer de graça. Façam. Só façam. Vai lá conferir, porque é bem legal. Queria eu que na minha época tivesse isso. Então, beleza, fiz lá a ferramenta do Emprega e identifiquei 3 coisas que eu tenho que melhorar. Primeiro de tudo, se pergunte o que você quer melhorar primeiro. Então, você identificou o que você é muito bom, no que você não é bom ainda, você tem que melhorar, e o que você é muito bom. Então, vocês vão primeiro se perguntar: o que te atrapalha mais? Olhando para ponto de melhoria. O que você consegue resolver mais rápido? E o que você quer melhorar primeiro? Porque eu sempre falo, né, para as pessoas, para os líderes que eu acompanho, para as pessoas que eu acompanho, que querer mudar tudo de uma hora para outra está fadado ao fracasso, porque a gente não consegue. Então a gente precisa ter foco. Vai em uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez, a gente chega mais longe do que querer sair correndo e não conseguir. A gente tem que lembrar que a vida é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, né? E carreira também. Vocês estão começando a carreira de vocês. Foquem em uma coisa de cada vez, porque vocês vão ser mais assertivos e vão conseguir ir mais longe do que aquela corrida de 100 metros que você só chega a 100 metros, tá? Então, Mayra, então de tudo, o que me atrapalha mais, Mayra, é a organização. Poxa, olha, eu realmente tenho muita dificuldade. Ok. Como que você monta um plano de ação? Prepara o print aí, hein, gente? Bota lá, organização. Primeiro você vai pensar no que você vai fazer para melhorar essa competência, organização, que hoje você é ruim. Então, lista aí várias coisas que você pode fazer. Eu botei 2 exemplos aqui. Eu vou comprar um livro sobre métodos de organização, tá? Eu vou comprar esse livro e eu vou ler até agosto, sei lá, botei um prazo aqui bem modesto, né? Que dá para ler antes. E o que eu vou fazer quando eu ler esse livro? Eu vou apresentar um planejamento da minha rotina para o meu tutor, para a pessoa que me acompanha, para minha namorada, para minha mãe, para o meu professor, para alguém. Escolhe alguém, combina com essa pessoa que você vai fazer uma apresentação para ela de um plano de rotina e você vai implementar usando um dos métodos que você leu nesse livro. O recurso é só o valor do livro e o status você vai botar: já comecei, já comprei o livro, ou não iniciado, ou finalizado. Ok.
Depois que eu fizer isso, eu vou pesquisar sobre ferramentas gratuitas de organização na internet. Então, eu vou elaborar esse meu planejamento de rotina dentro de alguma ferramenta específica. Ah, então eu vou usar o Trello, eu vou usar o To-Do, eu vou usar, sei lá, qualquer ferramenta de produtividade, de controle de rotina. E o recurso que eu tenho que dispor é só o espaço de tempo de pesquisar. E o planejamento vai ser apresentado tal data. Então, você tem um plano claro. Você vai ler, você vai você vai montar, você vai combinar com alguém, um terceiro, porque quando a gente se compromete com outra pessoa, a gente se compromete de forma mais firme com aquele objetivo, e você vai montar a partir de uma ferramenta da internet, tá? Então, aqui é um exemplo simples que vocês podem fazer. E eu trouxe aqui para vocês um cardápio de ações. Aqui eu trouxe, né, ler livro, pesquisar sobre ferramenta, mas aqui você tem um cardápio de coisas que você pode fazer para desenvolver qualquer uma competência. Por exemplo, posso fazer um curso online, posso pesquisar vídeos no YouTube, posso ouvir podcast, posso fazer simulações / roleplays. O que é isso? A gente usa muito isso na psicologia, na clínica, eu uso muito com o paciente. O paciente quer treinar a comunicação. Cara, eu não sei me comunicar. Eu vou pedir, eu me embolo, não consigo falar, fico nervoso, fico suando, prefiro não falar. Então eu fujo, não falo nada porque eu não consigo. O que eu faço com o paciente? Nós vamos treinar. Quem é a pessoa que você tem que falar? E o que você quer? Ah, não, eu tenho só que fazer um pedido. O que eu posso fazer? Então vamos lá, como é que você vai fazer esse pedido? Eu vou ensinar com você. Eu sou a pessoa e você vai ser você. E a gente faz um teatrinho mesmo. Para quê? Para que você treine. Ah, não tenho ninguém para fazer. Treina no espelho, olha para o espelho, fala para você mesmo, tá? Então, isso é uma forma que você pode fazer para poder treinar habilidades, simulações / roleplays. Gente, desculpa, eu vou ter que mudar esse tio aqui, porque tá me incomodando, que eu coloquei um A sem o tio. O nome disso é ao vivo. Eu fiz e fui eu que fiz essa apresentação com o tio ali. Então, ali, apresentação de workshop, então você pode dar treinamento para alguém sobre aquele tema, porque isso te força a treinar, a estudar, a pesquisar. Você pode liderar alguma coisa, alguma iniciativa que te exija usar aquela competência, que te exija usar aquela habilidade. Então, aqui, preparem o print aí, se já tiraram. Tem algumas ações que vocês podem fazer para que vocês se desenvolvam nessas competências, tá? E agora, Kátia, tem alguma pergunta aí sobre o assunto? Posso seguir? Que eu vou falar do programa de estágio agorinha. O pessoal está perguntando se você pode disponibilizar essa apresentação. Posso? Apesar da gente já ter comunicado aqui que a apresentação está gravada, que a gente vai deixar, né, no Emprega, pelo menos Posso. até o final do programa de estágio, depois a gente combina isso. Mas se o material, se você puder disponibilizar, eu coloco no Vamos seu colocar. stand. Isso que eu ia falar. Vamos colocar lá no stand? Vamos sim, Tá tá? bom, combinado, Pode gente. seguir, pode seguir. Tá bom. Programa de estágio. Vamos falar aqui do ILUS. Eu sou apaixonada por falar desse programa, porque é muito bom a gente vender aquilo que a gente acredita, né? E eu fui universitária. E eu gostaria de fazer parte desse programa de estágio na minha época. Por quê? Talvez não porque é logística e eu era do RH, né? Tanto que virei psicóloga logo depois. Mas se eu me identificasse com a área da logística, eu gostaria de estagiar no ILUS. Sem sombra de dúvida. Por quê? Primeiro, porque no ILUS, o estagiário ele tem um plano de treinamento robusto. A gente forma o estagiário dentro de casa. O que isso significa dizer? Que quando a pessoa entra, ela tem 5 semanas de treinamento. Você sabe Python? Aqui você aprende. Você sabe R? Sabe o que é R? Já usou, já ouviu? Não? Aqui você aprende. Excel, você aprende no nível avançado de Excel. Logística, transporte, armazenagem. Já ouviu falar em pirâmide logística? Análise de dados? Não? Aqui você aprende. Então, o processo de treinamento do programa de estágio, ele é muito robusto. E o mais legal, quem dá aula são os nossos consultores. Então,
é uma galera que você aprende, é muito bom trabalhar com pessoas que você admira, né? Então são pessoas de alto nível, pessoas que você vai num almoço, você aprende assim horrores com elas. E são pessoas muito simples, né? Muito receptivas, muito abertas, muito disponíveis para ensinar, né? Para acolher a sua dúvida, para tirar a sua dúvida. Além disso, o estagiário trabalha no core business da empresa. O que isso significa dizer? Que você trabalha diretamente no negócio do Ilus. E você atua com desafios reais. Você tem acesso aos clientes. Você tem acesso no projeto, o estagiário ele é parte da equipe. Quando a gente vende um projeto, a gente coloca lá, ó, um sócio executivo, um gerente de projeto, um consultor sênior, nananana, e 2 estagiários. Então, ele é parte da equipe, ele participa das discussões. São grandes clientes e você aprende na prática. O programa de estágio, ele tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito são os cursos, tá? Como eu falei para vocês. Economia, administração e engenharia, gente, botei economia. Em todas as engenharias, economia, administração e ciência de dados. A gente exige que a previsão de formatura seja até junho de 2026 e, no mínimo, junho de 25. Então, a pessoa precisa conseguir estagiar no mínimo 1 ano e máximo 2 anos. Ter bom desempenho acadêmico, a gente olha o CR, tá? Por isso a gente pede lá na inscrição o histórico escolar e o corte do CR é 7, tá? E disponibilidade de estagiar no mínimo 4 horas e no máximo 6 horas. A gente tem vaga para Rio e São Paulo e o regime é híbrido, ou seja, 2 dias no mínimo presencial e 3 dias de home office, tá? E qual o perfil que a gente procura? Pessoas que tenham sede de aprender, sejam curiosas, que pesquisem, que estudem por si mesmos, sejam proativas e deem o seu melhor em tudo que fazem. Isso é a marca do Ilus. Aqui ninguém faz nada meia boca. A galera vai entregar o melhor que elas podem com o recurso que elas têm. Isso é a base da nossa cultura. E o que a gente oferece? Uma bolsa auxílio de 2.000 para estágio 4 horas. Inicialmente as vagas são todas para 4, tá? E 3.000 estágio de 6 horas. A gente tem estagiários de 6 horas e a gente evolui conforme a performance do estagiário. Então, um estagiário que está performando muito bem, que está atuando muito bem, a gente convida o estagiário a migrar o contrato para de 4 para 6 horas, tá? A gente oferece seguro de vida, auxílio de Gympass, auxílio transporte e notebook. Se você gostou, se você se interessou, se inscreva no site ou aqui está no Emprega também, né, Kátia? Está no Emprega. E aqui eu vou colocar o QR Code para vocês, tá bom? Kátia, Oi, Mai. eu preciso só atender uma ligação urgente aqui, tá? Tá ok. Estou Enquanto vendo você aqui as terminar aí com o perguntas do pessoal. pessoal, tá? Só um momento, pessoal. Aproveitando, então, que a Mária foi atender o telefone e a gente já está quase chegando no finalzinho da apresentação, só lembrar vocês, vou colocar aqui novamente aqui o endereço do Emprega. Acabando a apresentação, a Mayra vai estar no estande da Ilus, dentro do Emprega, e vocês podem conversar com ela pessoalmente pelo chat, tirar dúvidas mais pontuais, né? Tirar dúvidas sobre o processo de seleção e da empresa, tá bom? Vamos aguardar aqui o retorno dela. Gente, desculpa. Estou tentando passar um golpe na minha mãe, gente. Aí minha mãe tá me ligando desesperada. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. E eu terminando de falar, mas tá tudo bem. Foi só coisas da tecnologia, né? Depois É, eu resolvo, mas tá tudo certo. tem Vamos lá para muita gente perguntas? perguntando aqui sobre as localidades, Mayra. Por que não Tá. abre na Bahia, em Pernambuco? E o Daniel questionando também. Foi o Daniel? Não, foi o João Pedro que questionou sobre o CR. Uhum. Qual é a importância que vocês dão, né, Sim, no sim. CR, né? Isso. Foi o A Daniel gente, também que falou. Duas pessoas aqui comentaram sobre CR. sim.
o que a gente... Primeiro que, como eu falei para vocês, né? O Ilus, ele é uma empresa que nasceu numa universidade. Então, isso é parte da cultura da empresa. A valorização do desempenho acadêmico. Então, a forma que a gente encontra de valorizar os alunos que se esforçam para ter boas notas, né, a gente que é universitário sabe como é que é isso, né? Eu lembro que a minha indignação é que ninguém olhava CR, porque eu me dedicava de ser lá, CDF, estudava, e ninguém valorizava isso. E eu achei interessante que o Ilus vem na contramão, né? Então, o Ilus valoriza o CR, e por isso a gente tem um corte. Foi a forma que a empresa encontrou de pesar, de valorizar esse investimento de energia, de tempo na formação. E Tá. em relação aos outros estados, é porque hoje nós temos escritório somente no Rio e em São Paulo. Fazemos projeto no Brasil inteiro. Inclusive, o pessoal de Pernambuco, né? A gente estava fazendo um projeto numa empresa enorme aí há pouco tempo. Mas os nossos escritórios físicos são no Rio e São Paulo. E a gente precisa que as pessoas estejam 2 vezes no mínimo na semana no escritório. Então, a gente não consegue hoje abrir para outras localidades por esse motivo, mas temos vontade, né? Então, vamos torcer aí para a gente conseguir abrir escritório em outros lugares do Brasil. E a Mara está perguntando se pode se candidatar quem não é do Rio e São Paulo, mas tem parentes, tem como ir para essa cidade. Creio que sim, né? Foi o que a gente É, já comentou antes, sim, se a né? pessoa tem interesse. E aí, Mara, eu acho que assim, é muito você refletir o que você quer para a sua carreira. Pode ser uma oportunidade de você vir morar no Rio, você vir morar em São Paulo, no Sudeste. Isso condiz com o que você quer para o seu futuro? Ok, né? Porque eu acho que você precisa refletir muito como é que isso está atrelado ao seu plano de carreira, ao que você quer para o seu futuro. Porque a intenção do Ilus, quando a gente traz estagiário para dentro, é que esses estagiários sejam efetivados. A gente não promete efetivação para todo mundo, mas minimamente 1, 2 pessoas todo semestre a gente traz para dentro. Né? Então, e isso requer que a pessoa more no estado, né? More ali naquele ambiente. Então, se faz sentido para você e o Ilus vai ser só um incentivo a mais, seja bem-vindo ao Sudeste. E só reforçando, o CR mínimo é 7, né? Isso, Do que já foi falado, isso. tá? E qual período, Mayra, a partir de qual período o estágio? Então, em período depende da graduação, né? A previsão de formatura precisa ser no mínimo junho de 25 e no máximo junho de 26. Por que no mínimo junho de 25? A gente precisa que a pessoa tenha disponibilidade de pelo menos 1 ano para se formar. Porque a gente não consegue formar em menos que isso, né? Formar profissionais que não, né? Como eu falei, a logística a gente ensina tudo e a pessoa precisa fazer projeto. E para ela fazer projeto, ela precisa de tempo de estágio, né? E 2 anos, porque é o máximo que a lei permite a pessoa atuar como estagiária. Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que agora são só observações mesmo, tá? Então, eu convido agora todos, é, deem uns 5 minutinhos, né, Mayra, para ela poder tomar uma água e Sim, entrar na plataforma, no Emprega, e ela vai estar lá para atender pontualmente, né, dúvidas, né, e informações sobre o programa de estágio e sobre a empresa, tá? sim, Então, agradeço, Mara, foi uma palestra excelente, vários que bom, elogios aqui nos comentários, que tá? bom. Um público bastante interessado. E é isso aí, pessoal. Muitas dicas preciosas que a Mayra passou, não só para o processo seletivo da ILUS, as dicas que ela passou, né, valem para todos os processos seletivos que vocês, né, resolverem fazer, tá? E agradeço aí a presença de todos e vamos para o Emprega? Sim, eu só reforço quem gostou, quem se interessa por esses temas, pode me seguir lá no Instagram, que tem muito conteúdo sobre isso, tá? @mairamarques.psi. Isso aí, tá Tchau, bom? tchau, gente. Fiquem Vamos com Deus. encerrar Tchau, aqui. boa Obrigada, sorte. Júlia. Obrigada, Clara. Tchau. Obrigada a todos. Vamos lá então para a plataforma, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada.